Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o apresentador João Vitor Godinho Pereira. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cantinho da História. Hoje vamos falar sobre o conflito muito importante do século XIX. E para nos ajudar a entender melhor esse tema, estou aqui com o historiador e professor Gregory Gabriel Sauer Chagas. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João, e eu me sinto honrado de estar aqui, então vou explicar agora o que aconteceu nesse conflito. Eu que agradeço, professor. Para começar, você pode explicar o que estava acontecendo na época para que essa guerra acontecesse? Claro, os Estados Unidos estavam vivendo um período forte de expansão territorial, motivados com uma ideia de uma ideologia defendida pelos americanos que tinham direito de ocupar todas as terras até o Oceano Pacífico, ou seja, queriam pegar do Atlântico até o Pacífico, complementando toda a América. Nossa, que interessante. E o México, como estava nesse cenário? Os mexicanos eram um país jovem, recém-independente da Espanha desde 1821, e ainda enfrentavam uma instabilidade política e econômica, o que dificultava sua capacidade de reagir a expansões extremas, que foi o caso dos Estados Unidos. Então podemos levar em consideração que um dos fatores foi a expansão territorial dos Estados Unidos. Mas o que levou diretamente ao conflito em si? Bom, é um ótimo levantamento que você fez. Um dos principais fatores que foi a anexação do Texas pelos Estados Unidos em 1845. O México não reconheceu a independência do Texas e considerava a região como parte do seu território. Que intrigante, mas se eu não me engano havia uma disputa de fronteira, certo? Exatamente. Os Estados Unidos afirmavam que a fronteira era o rio, enquanto os mexicanos defendiam que era o rio Nueces. Essa divergência gerou tensões que acabaram levando ao confronto armado. Uma coisa que eu quero saber em si, eu creio que os telespectadores também, é como a guerra começou de fato. O conflito teve início após o confronto entre tropas dos dois países na região da disputa. O então presidente dos Estados Unidos utilizou o episódio como justificativa para declarar guerra ao México. Tá, mas como esses combates se desenvolveram? Os Estados Unidos tinham vantagem militar e conseguiam avançar rapidamente. Bom, sabemos que a guerra teve um fim, né? Eu quero saber como chegou a esse fim. Bom, a guerra terminou com a assinatura em 1848. Quais foram as consequências desse tratado? O México perdeu cerca de metade do seu território. Áreas que hoje fazem parte dos Estados Unidos, como Califórnia, Arizona e Novo México, passaram pelo controle americano. E quais foram os impactos dessa guerra a longo prazo? Ela consolidou a expansão territorial dos Estados Unidos, mas também intensificou conflitos internos, principalmente sobre a escravidão nos novos territórios, algo que combinou com a futura Guerra Civil Americana. Bom, queria ficar conversando um pouquinho mais, mas bateu o nosso horário, então muito obrigado, professor Gregory, pelas suas ótimas explicações. Espero ver o senhor em um futuro próximo. Here comes my favorite part of the song. Hope y'all are ready for this. Ha-ha! Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, ah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la, swalla la la, swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, ah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la, swalla la la, swalla la la.